Bora lá, meu povo! Pacotão de reforços. Renato Paiva pede e Fortaleza encaminha contratações. Jason Guzmán chegando, Rezende negociando, Elton Leite na mira, zagueiro e mais um volante fecham a lista. Imprensa analisa saída de Davi Luiz. Corinthians reserva amanhã. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora, então já sabe, papoca o dedo no like. Like é muito importante para fortalecer o nosso trabalho. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito e vem com a gente. Começando mais um vídeo aqui no Expresso Tricolor, eu sou o PM e seja muito bem-vindo e bora lá pro giro de notícias de hoje, sabadão, dia 2 de julho de 2025. Amanhã o Fortaleza volta a campo na Neoquímica Arena contra a equipe do Corinthians, jogo válido pela penúltima rodada do primeiro turno da Série A do Campeonato Brasileiro. E o Fortaleza tentará quebrar o tabu de nunca ter vencido o Corinthians jogando fora de casa. Só falta o Corinthians. Já vencemos o São Paulo no Morumbis, vencemos o Palmeiras no Allianz Parque, vencemos o Bragantino em Bragança, vencemos também a equipe do Santos lá em Santos. Só falta o Corinthians. Então vamos tentar quebrar esse tabu para, quem sabe, finalmente poder deixar a zona de rebaixamento. Tem um detalhe, a rodada de número 18 começa hoje. Então, 3 jogos que a gente precisa prestar atenção. Sport e Bahia, jogo importante, levando em consideração que o Sport está atrás da gente e pode, quem sabe, aí ressurgir do nada no Brasileirão. Então, temos que torcer para o Bahia fazer o que tem que ser feito. Mirassol e Vasco, o jogo que a gente tem que ficar de olho porque o Vasco é um adversário direto. Fluminense e Grêmio. O Grêmio ganhou da gente, mas ainda está pertinho ali na tabela da pontuação. Então, tomara que o Fluminense consiga manter a boa fase aí após ter vencido a equipe do Internacional pela Copa do Brasil e vença também a equipe do Grêmio para que o Grêmio não se distancie do Fortaleza. Então são 3 jogos que a gente tem que ficar de olho e prestar muita atenção. Amanhã a rodada segue com Botafogo e Cruzeiro, Corinthians e Fortaleza, Atlético Mineiro e Bragantino, Ceará e Flamengo, Vitória e Palmeiras, Internacional e São Paulo, e na segunda-feira a rodada fecha com Santos e Juventude. Duelo direto que a gente também tem que ficar de olho, porque o Santos é o 17º, o Juventude é o 19º e entre os dois tem o Fortaleza, né? Então temos que ficar de olho. Esse jogo aí tem que ser no mínimo empate, certo? Ninguém pode ganhar nesse jogo. Então hoje, na live das 3h15, que vai ser a nossa live de pré-jogo, a gente vai fazer essa análise da rodada aí para tentar entender e explicar para vocês a situação do Fortaleza nessa rodada. Mas antes da live de pré-jogo, às 15h15, cujo link já está criado e você já pode ativar o lembrete, também teremos o Café Expresso às 9h15 da manhã. Beleza? Bom, turma, vamos lá. Vamos agora atualizar vocês com relação a contratações. E eu já quero começar trazendo uma matéria que saiu lá no Diário do Nordeste que traz algumas falas do Papelinho com relação a contratações. A manchete é muito clara. Fortaleza define quantidade e posições de reforços para a janela. Veja detalhes. Então vamos lá entender quais serão as contratações que o Fortaleza fará. O dirigente do Tricolor do PC também confirmou quais são as posições que o clube pretende reforçar neste meio de temporada. Um goleiro, um zagueiro, um primeiro volante, um segundo volante e um meia atacante. Ou seja, 5 reforços, como a gente já havia adiantado para vocês, ontem na live, nas 2 lives, né? Na live de 1h15 da tarde e também na live das 18h20, porque começou 5 minutinhos mais tarde. Então, 5 contratações, estão aí as posições. E aí vamos falar sobre o que a gente já tem de informação sobre esses jogadores, tá bom? Essas peças aí que o Fortaleza está atrás, porque o Afonso Ribeiro trouxe uma matéria lá na coluna dele que diz que o Fortaleza busca reforços para as oitavas de final da Libertadores, mas o Papelinho disse na entrevista ao Jogada que o foco é no Brasileirão. E a aspa que o Afonso Ribeiro traz é a seguinte: após período de observação do elenco e 3 partidas no comando, o treinador Renato Paiva identificou as lacunas no grupo e pediu novas peças. O departamento de futebol agora trabalha para atender o pedido de Renato Paiva e fortalecer o elenco. Então,
Vamos torcer para que, de fato, a diretoria de futebol trabalhe bem e consiga atender os pedidos do técnico português. Inclusive, uma das posições que deverá ser contemplada nas investidas trata-se de um goleiro. E vamos já falar um pouco também sobre ele. E aí eu te pergunto, será que o Fortaleza vai conseguir trazer essas 5 contratações? Vamos falar agora da primeira, certo? Que é o glorioso Jason Guzmán. Eu vou passear pelas manchetes e vocês vão comentando aí abaixo a opinião de vocês, certo? Vamos lá. Peço desculpa, estou com um pouquinho de problema de respiração aqui, tá um pouco ruim, tá? Peço desculpas a vocês. Fortaleza encaminha acerto com Jason Guzmán. O negócio pode envolver outros atletas. Esse outro atleta pode ser o Luquinhas, tá bom? Não é certeza ainda, mas pode ser que o Luquinhas vá para o Torpedo, que é o time no qual o Jason Guzmán joga, e ele virá para o Fortaleza. Horas mais tarde dessa matéria aí, o César Luiz Melo trouxe a confirmação de que o Jason Guzmán é o novo reforço do Fortaleza. O clube já chegou a um acordo com o Torpedo e nos próximos dias o colombiano viajará para Fortaleza para fazer exames médicos e assinar um contrato de longo prazo. Então, trato feito, tá? Jason Guzmán, segundo o César Luiz Melo, já é jogador do Fortaleza, porém a gente só acredita mesmo quando o Leão anunciar, né? Isso aí é de praxe, né? Só acredita mesmo quando o Leão anunciar e torcer para nenhuma outra equipe atravessar aí o negócio, tá bom? Então, Jason Guzmán, o primeiro nome confirmado pelo César Luiz Melo. Aí vamos ao segundo nome. Trata-se do volante Rezende do Bahia, certo? Fortaleza mira a contratação de Rezende do Bahia a pedido de Renato Paiva. Meia de 30 anos, perdeu espaço com Rogério Ceni e pode reencontrar Paiva no Leão. Tá bom? Então, aqui está a informação. Fortaleza está interessado na contratação do volante Rezende, atualmente no Bahia. A informação foi divulgada pela galera do canal do Puco e confirmada pelo Diário do Nordeste. A possível chegada do meio-campista de 30 anos ao PC atende um pedido de Renato Paiva, com quem trabalhou e viveu sua melhor fase no Esquadrão Baiano em 2023. Ele não vem sendo usado pelo Rogério Ceni desde o retorno do Mundial e entrou em campo apenas 10 vezes na temporada de 2025. Está desde 2022 no Bahia e soma 141 jogos e 6 gols e 4 assistências. Foi peça-chave durante a passagem anterior de Paiva pelo clube baiano. Tem 2 títulos do campeonato baiano, inclusive conquistou o acesso da Série B para a Série A, naquele ano em que o Bahia foi rebaixado, né? Então, Rezende, segundo informações, está muito avançado essa negociação e deve sim ser o reforço aí para a primeira volância, tá? Lembrem que eu trouxe aquela matéria do Papelim, que ele cita as posições, então é um primeiro volante e um segundo volante. E o primeiro volante deve ser, de fato, aí o volante Rezende, que hoje pertence ao Bahia, mas está se transferindo para o Fortaleza, tá bom? Então, essa situação aí deve estar muito mais encaminhada do que todas as outras. Agora, umas pontuações mais rápidas aqui, ratificando a informação. O Fortaleza, de fato, chegou a um acordo e fechou a contratação do meia paraguaio Paulo Riveiros, só que ele vai para o sub-20, certo? É um empréstimo com opção de compra por 18 meses. Então a informação que a gente tinha trazido no vídeo de ontem foi confirmada e o valor da opção de compra fixada pelo Olímpia é em $500 mil, cerca de 2,8 milhões de reais. Se o Fortaleza exercer a compra, levará 50% dos direitos econômicos do jogador e a chegada do meio do PC está prevista para a próxima semana. Então, mais um jogador que chega para a base com muito potencial para quem sabe vir para o profissional do tricolor, tá bom? Paulo Riveiros, então, é um reforço aí para o sub-20, para quem ainda não estava sabendo, certo? Ontem, ainda na entrevista do Papelim ao Jogada, foi dito por ele, depois de rebater as críticas, enfim, que o Fortaleza busca um novo goleiro. E como eu havia trazido a informação ontem na live, a informação se confirmou que, de fato, o Fortaleza mira Elton Leite, do Deportivo La Coruña, da Espanha. Ele é pedido pelo Renato Paiva. Então, Renato Paiva indicou aí o glorioso Elton Leite, certo? Porém, apesar da diretoria tricolor já ter iniciado contatos para tentar viabilizar o negócio, o cenário não é dos mais fáceis, porque o arqueiro brasileiro tem contrato junto ao time espanhol até junho do ano que vem, e é peça importante na equipe. Na última temporada europeia, ele foi titular absoluto e disputou 37 jogos na segunda divisão espanhola, onde o time foi 15º colocado. Aí eu sei que isso aqui vai gerar um falatório. Muita gente vai ficar falando,
Vai trazer um cara que estava na segunda divisão do futebol espanhol e o time dele foi o 15º colocado. Eu sei que isso vai gerar um falatório, tá? Mas pelo menos o Fortaleza está buscando aí um goleiro mais experiente e deve ser o Elton Leite, tá bom? 2 temporadas no La Coruña. Antes jogou, perdão, no Antalyaspor da Turquia. Depois 3 anos no Benfica, antes, né? E antes no Boa Vista também de Portugal, além de São Caetano. E marcou, né, carreira mesmo no Botafogo entre 2014 e 2017. Antes de ser emprestado para o São Caetano, depois foi vendido para o futebol português, tá bom? Então, o goleiro Elton Leite deve ser aí o novo reforço do Fortaleza. As negociações estão acontecendo ainda. Turma, antes da gente seguir aqui para a reta final do nosso vídeo, aquele convitezinho de lei, claro, para você nos ajudar na nossa vaquinha, tá bom? Vaquinha que tá aparecendo aí na sua tela, ó. Já conquistamos R$ 5.345,25 e para você nos ajudar, basta mandar qualquer valor para a chave Pix que tá aparecendo aí abaixo, letra V 554-9904@vaquinha.com.br. Então, qualquer valor é bem-vindo, nos ajude, beleza? A sanar de vez aí essa multa. Meu amigo, tá difícil gravar esse vídeo, viu? Tô com um problema pesado aqui na respiração, mas vamos melhorar, tá bom? Vamos para a reta final do vídeo. Por decisão de Renato Paiva, Fortaleza não avança em negociação com Lucas Crispim. Então, ratificando aqui mais uma informação que a gente já tinha trazido faz tempo, tá bom? Lucas Crispim não será reforço do Fortaleza. Ele tinha um desejo de retornar, mas já foi comunicado da decisão do clube. Então tá aí a matéria bem direitinha. O Renato Paiva decidiu e o Lucas Crispim não virá para o Fortaleza. Eu quero saber se você acha que o Renato Paiva acertou ou errou. Já comenta aqui abaixo. Davi Luiz rescindiu o contrato e foi jogar no futebol do Chipre. Vai lá para o Pafos. E aí a mídia fez uma série de análises com relação à saída do Davi Luiz. Primeiro no Esporte do Povo, o Lucas Mota trouxe a seguinte manchete: saída de Davi Luiz, passagem esquecível e o mercado ruim do Fortaleza. Ou seja, ele ainda criticou o mercado do tricolor. Em 2025, a atuação no mercado foi um desastre. As principais apostas da diretoria fracassaram. Davi Luiz era uma contratação que poderia, em tese, render algo interessante, embora os críticos já alertassem para a queda de desempenho nos últimos anos de Flamengo. Paulo Fernandes foi outra grande aposta que saiu sem deixar saudades. O argentino chegou com pompa apresentado no Castelão, mas decepcionou. E o que dizer do jovem atacante Dylan Borreiro? Ao menos nesse caso, o Fortaleza conseguiu fazer um bom negócio e vendê-lo por quase 9 milhões. Então, de fato, a montagem do elenco se mostrou falha e ineficaz, assim como a avaliação da força do grupo de 24 que permaneceu. Tanto é que o segundo semestre, com o time na luta contra o Z4, virou uma correção de rota em relação ao plantel. Então, essa é a análise e eu concordo muito, sabe? Realmente, o trabalho do departamento de futebol esse ano tem sido muito ruim. Estão tentando fazer a correção de rota, agora a gente tem que torcer para que consigam. O André Almeida trouxe uma crítica bem mais pesada. A passagem de Davi Luiz no Fortaleza chega ao fim como um dos maiores fiascos do futebol cearense. Retorno zero sob qualquer perspectiva esportiva, marketing, financeira, um investimento que gerou expectativa e chega ao fim como um fracasso absoluto. Aí não tem nem o que falar, né? Aí o André Almeida tá coberto de razão. Realmente foi um fracasso a passagem do Davi Luiz no Fortaleza. E para o jogo de amanhã, o Corinthians deve poupar titulares contra o Fortaleza. Veja a provável escalação. Dorival Júnior deve escalar um time titular alternativo, de olho na Copa do Brasil contra o Palmeiras. Então, nomes como Mateuzinho, André Ramalho, Matheus Bidu, José Martínez, Rodrigo Garro, Memphis Depay e Yuri Alberto podem ficar no banco de reservas, como contra o Botafogo, antes do jogo de ida contra o Palmeiras. O time do Corinthians deve formar com Hugo Souza, Mana, Gustavo Henrique, Kaká e Fabrício, Anguilheri, acho que é esse Angileri, né? Ranieri, Charles, Bahia e André Carrillo, Thales Magno e Romero. Deve ser esse o time reserva do Corinthians que vai encarar o Fortaleza amanhã às 4 da tarde na Neoquímica Arena. E nós estaremos lá trazendo tudo e mais um pouco para você aqui no Expresso. Cola com a gente. Bom, meu povo, é isso, o videozinho. Peço desculpas aí pela respiração. Tô tendo que gravar baixinho para não fazer barulho, aí isso acaba me atrapalhando. E também tô um pouco cheio, né? Então, isso é muito ruim. Mas enfim, espero que vocês tenham curtido. Deixa o like, deixa o hype, compartilha. 9h15 Café Expresso, 15h15 live de pré-jogo e amanhã jornada esportiva. Valeu, falou e tamo junto.